Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom, estamos juntos mais uma vez, meditação da palavra. Deus quer falar com você. Dia 7 de setembro, quero meditar Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia, com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Essa palavra é muito forte e se eu quisesse, a cada versículo aqui daria uma pregação. A cada versículo aqui tem cada coisa forte que já daria uma pregação. Eu quero pegar duas questões aqui, porque, repito, a cada versículo daria uma pregação aqui, de tanta riqueza. Eu gostaria de pegar esse versículo. Existia contra nós uma conta a ser paga. Existia contra nós, eu gosto muito dessa definição de Paulo, nós tínhamos uma conta a ser paga, a humanidade tinha uma conta a ser paga, só que detalhe, a gente não tinha condições de pagar. Sabe como aquela pessoa que ela faz dívida, ela leva multa, só que ela não consegue pagar. A dívida é mais alta do que ela, por mais que ela trabalhe a vida inteira, por mais que ela faça o que ela quiser, ela não dá conta. Essa era a nossa dívida com Deus. Mesmo se juntasse todos os homens, mesmo que todos fizessem penitência, mesmo que todos desejassem pagar essa dívida, era uma dívida impagável por nós. Por quê? Porque ofendemos a um Deus que é infinito e essa dívida ela se tornou infinita, é impossível pagar. Mas olha que lindo, Paulo fala, já que a dívida de vocês é impossível pagar, olha o que Deus fez por nós. Existia contra nós uma conta a ser paga, certo? Existia. Olha o que Deus fez, mas Ele a cancelou. Ele cancelou. Olha ali. Ele cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou. Então não existe mais uma conta a ser paga. Ele pregou essa conta no madeiro da cruz. Está ali. Em outras palavras, a dívida que era nossa, Ele pagou. Ele assumiu a dívida. Ele se fez homem, porque a dívida era dos homens, então Ele se fez homem e Ele pagou a dívida dos homens. Por amor a você, por amor a mim. Que bênção. Obrigado, Jesus. Segundo tópico que eu quero pegar nessa leitura, que eu acho que vale a pena, é versículo 8. Estai alerta
para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com a doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. Paulo está dizendo, está alerta. Gente, nunca como hoje essa palavra é tão real. Nos dias atuais, o que mais tem, deixa eu te falar, o que mais tem é doutrina falsa. O que nos dias de hoje mais tem é filosofia falsa, filosofia vã, filosofia humana, doutrina humana. Você tem que tomar cuidado para você não se deixar enganar. Você não deve acreditar em nenhuma doutrina, nenhuma filosofia a qual o fundamento dela não seja Cristo. Então esse é o discernimento. Por trás deste pensamento tem Cristo? Por trás dessa filosofia tem Cristo? Então o nosso mundo está cheio de filosofias, o nosso mundo está cheio de ideologias, o nosso mundo está cheio de doutrina falsa. E a pergunta-chave é: Cristo é a base? Então por que nós cristãos às vezes rejeitamos determinada filosofia? Porque Cristo não é a base dessa filosofia. Mas não é toda filosofia que a gente rejeita. E muitos santos foram filósofos. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros. Agora, por que a gente aceita a filosofia de Agostinho e não aceitamos filosofias de outro? Porque a filosofia de Agostinho, a sua base foi Cristo. A filosofia de Tomás de Aquino, a sua base foi Cristo. Então, a base de todo e qualquer ensinamento para nós é Cristo. De qualquer filosofia, de qualquer doutrina. Então, existe doutrina a qual Cristo não é a base. Se Cristo não é a base, se a palavra de Deus não é a base, eu não posso me deixar enganar por esta doutrina. E aí, Paulo está dizendo, se Cristo não é a base, essa doutrina é falsa. Se Cristo não é a base, essa filosofia é falsa. Dá para entender? É simples, esse é o discernimento. Vai contra a palavra de Deus? É falsa. Vai contra os ensinamentos de Cristo? É falso. Esse é o nosso discernimento, minha gente. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê discernimento para não ser enganado por uma doutrina falsa. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.